Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia Nossa Senhora da Abadia, da Diocese de Cristalândia, Lagoa da Confusão, no Tocantins, 23 de agosto de 2022, hoje, nessa terça-feira, dia de Santa Rosa de Lima, padroeira da América Latina, e aqui nos diz: Isabel, que nasceu em 1586 e morreu em 1617, apelidada de Rosa pela beleza de seu rosto, é a primeira santa do continente americano. Foi modelo de vida penitente e de oração contínua na simplicidade da vida laical. Inscrita na terceira ordem dominicana, manteve sempre extraordinária serenidade em meio às provações dolorosas que acompanharam sua vida, imitando a Cristo pobre e crucificado. Particularmente devota de Nossa Senhora, orou pelo crescimento da Igreja, especialmente entre os índios da América. Pedindo a sua intercessão, nós vamos ouvir o Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos de 44 a 46. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus à multidão: O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai e vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, unidos na fé, nós aqui nos encontramos neste momento, procurando sempre alimentar a nossa vida com aquilo que nós temos como fonte de oração, que é as experiências de fé escritas e narradas na Sagrada Escritura. E por isso, com base naquilo que foi perpetuado e eternizado dentro do tempo e do espaço, como as experiências de fé daquelas pessoas, nós vamos aqui procurando também fazer a nossa experiência de fé dentro desse mundo, no contexto atual, na realidade atual em que nós vivemos. Alguns pensam que a gente vive num mundo muito tumultuado, conturbado, difícil, ansioso, mas talvez a gente não tenha ideia de como que era a vida primitiva dos seres humanos, antes da escrita, que você vivia da natureza, coletando e caçando aquilo que você encontrava, vivia correndo de animais selvagens, dormia com medo de alguma onça entrar onde você estava dormindo, te engolir inteiro. Então a gente vive hoje, de certa forma, num outro contexto de vida. Talvez os problemas nossos não são de comida tanto e nem de segurança daquela forma, porque não tem onça correndo atrás de nós, mas talvez os nossos problemas hoje são de outra ordem, de outra esfera, e as nossas preocupações também de outra ordem, de outra esfera. Mas é preciso a gente sempre se procurar o que é importante para cada um de nós, aquilo que é o nosso tesouro e aquilo que nós buscamos de cada vez. Às vezes a gente conversa com algumas pessoas e as pessoas são muito ligadas ao que é falado. E a gente insiste que, independente do que é falado, a gente tem que aprender a observar mais o que é feito. O que é feito. A gente escuta muito discurso, o fim do mundo, aquilo outro, sinais dos tempos. E tem muitos padres que vendem essa ideia para ter nas mãos as pessoas com medo, inseguras, e fazem esse discurso terrorista de final dos tempos, e essa não é a missão da igreja. A missão da igreja é sempre dizer para o próximo: olha, não tenha medo, se vai acontecer alguma coisa contigo, é Deus se aproximando. Tenha medo da maldade do mundo, tenha medo da ignorância, da estupidez, mas não tenha medo das coisas de Deus. E na Bíblia é sempre assim, né? O anjo vai até Maria, como nós ouvimos: Maria, não tenha medo. Jesus ia ao encontro dos discípulos, dizia: não tenha medo. No Antigo Testamento sempre Deus dizia: não tenha medo, sou eu em nome de Deus no Antigo Testamento. E é nessas experiências que a gente vai buscando o que é importante para nós, o que nós devemos mesmo dar valor, importância, atenção, o que realmente merece a nossa credibilidade diante dessa multidão de coisas que nós vamos ouvindo por aí. Martim Lutero, teólogo e professor,
viu, que nasceu em 1483 e morreu em 1546, dizia: o cristão vive não em si mesmo, mas em Cristo e no próximo. De outro modo, ele não será um cristão. Ser cristão não é viver para si mesmo, mas é viver em Cristo e no próximo. Essa lógica da vida bíblica, ela é muito forte, e Lutero tinha razão em relação a isso, viu? Lutero tinha razão. Ele disse: olha, você só é cristão não é porque você é beneficiado, Deus está fazendo milagre para você, você ficar dando testemunha, dizendo que você é o exemplo, que você é o bom, que você tem a resposta para o mundo. Não é isso, não é isso. Isso às vezes é manifestação e tentativa de resolver as nossas carências ou se tornar importante. A gente é cristão porque a gente vive em Cristo. E viver em Cristo significa rezar nele, estar em comunhão com ele. E ao mesmo tempo no próximo. Porque ao mesmo tempo que Deus confia a nós, também nós temos que tomar consciência que a confiança que Deus tem em nós nos pede, nos obriga para a gente cuidar do outro, que às vezes nem isso tem. Porque nós temos uma multidão de gente que praticamente são vidas desperdiçadas. Nós temos uma multidão de gente em todos os lugares que são vidas inúteis, que se elas não existissem não fariam falta, mas são seres humanos, que é o mundo difícil que nós vivemos, em que às vezes não sempre, os cachorros são muito mais defendidos do que os seres humanos. Viu? Os animais às vezes são mais defendidos e protegidos do que os seres humanos. Viu? Às vezes há muito mais investimento para proteger animais do que seres humanos. E por isso a gente vai vivendo essa angústia nossa, essa busca nossa de dizer, afinal, onde é que está o nosso tesouro? Onde é que está o nosso coração e o que de verdade é importante para mim? Eu recentemente tive Covid e saí mal, sofri dessa vez, sofri para valer um pouquinho mais, mas graças a Deus não foi questão de internação, porque não tive febre. Mas na hora que você começa a se sentir mal e começa a haver um cansaço e haver um sentimento ruim, a única coisa importante para você é você recuperar a saúde. Você está pouco se lixando para o que os outros estão dizendo. Você está pouco se lixando para teorias e ideias e não sei mais o que. A única coisa que você deseja no leito do hospital é sair dali vivo. Eu que já fiquei algumas vezes internado na minha vida, e até me acostumei, já não sofro mais com isso. A única coisa que a gente quer no leito do hospital é sair dali vivo e bem. E o resto não tem importância, porque a importância é a vida. E por isso que o Evangelho de hoje nos traz esse ensinamento interessante que Jesus vai dizendo. Olha, o reino dos céus, o mundo de Deus, a realidade de Deus é como alguém que encontrou um tesouro num campo. E aquele tesouro é importante para ele porque aquilo vai alterar a vida dele, vai alterar as condições financeiras dele, vai alterar o poder econômico dele, vai alterar muita coisa na vida dele. E aquilo é tão importante que ele não tem problema de vender tudo que ele tem e comprar aquele campo. O reino de Deus é como alguém que procura pérolas preciosas, é um procurador de coisas preciosas. Quando ele encontra uma de grande valor, ele não tem problema de desfazer de tudo que ele tem por causa daquela pérola. E ele faz isso com alegria. Por isso que Jesus vai dizendo, e acaba sendo, quando os discípulos encontraram o ressuscitado, eles abandonaram tudo que para eles era importante e viviam em função daquilo que era anunciar Jesus ressuscitado. Quando Paulo encontrou Jesus ressuscitado, o caminho de Damasco é o encontro de Jesus com o ressuscitado. Paulo, por que você está me perseguindo? Não te fiz nada. E quem eu sei? Eu sou Jesus que você está perseguindo. Qual que é a tua? Viu? Então, quer dizer, Paulo fez um encontro com o ressuscitado. A partir dali, tudo aquilo que Paulo fazia perdeu valor. Até seus sentimentos, sua raiva, sua perseguição, suas crenças, tudo perdeu valor. Ele desfez de tudo aquilo e começou outro processo de vida. Por isso o convite hoje acaba sendo isso, quais são os tesouros que nós queremos buscar. E se a nossa fé em Deus está fazendo com que a gente entenda esse reinado de Deus, ou esse reinar de Deus. Porque não é um espaço, não é um lugar, não é um território, mas é uma realidade dinâmica em que o mundo de Deus começa a fazer parte da nossa vida. Que a realidade de Deus começa a fazer parte da nossa vida.
E quando isso acontece, a gente desfaz de tudo aquilo que a gente tem, porque a gente só quer isso para cá. E a gente descobre que o reinado de Deus não é a gente ter um benefício próprio, mas a gente ficar servindo o outro. Por isso que Jesus sempre vai dizendo, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É o mandamento pleno de Jesus. Por isso que Deus abençoe e ilumine a todos nós e que a gente busque esses tesouros, que a gente busque valores maiores, para a gente parar de sofrer por coisa pequena, parar de sofrer por coisas insignificantes. Ainda mais porque às vezes a gente vive uma grande angústia nesse mundo em que nós vivemos, porque a igreja pede certas coisas e monta certas estruturas, monta certos princípios em que muita gente não dá conta. Então nós mesmos na igreja, nós vamos criando os excluídos da igreja porque não consegue frequentar a catequese conforme ela é estabelecida, não consegue frequentar a missa conforme ela é estabelecida, não consegue fazer os sacramentos conforme eles são estabelecidos. E é nessa busca nossa que a gente vai buscando como fazer com que essa realidade de Deus, esse reinado dos céus, chegue aos corações dessas pessoas que às vezes não têm oportunidade nenhuma de chegar próximo daquilo que a igreja quer ensinar. Um abraço e até mais.